Então essa é a ideia, sístole e diástole. Tudo bem? O próprio Geisel, numa entrevista ao jornal O Globo, depois já da ditadura militar, ele diz isso, ele fala, olha, era até muito difícil, muito complicado governar naquele momento. Porque ao mesmo tempo, né, que eu recebia, eu tinha que agradar a oposição, né, que crescia cada vez mais, eu era pressionado pela cúpula militar, que a despeito da ajuda que eu recebia do Congresso, né, o Congresso apoiava ali, aquele Congresso já completamente, né, devastado, né, caçado, era quem governava de fato o país, era a cúpula militar. Então a cúpula militar me pressionava para que eu caçasse. E a oposição, de uma forma geral, me pressionava pela abertura. E ele ficava naquele meio do caminho. Então, às vezes, ele caçava, ele usava, ainda usou mais 5, deixou ele debaixo do braço até 78, porque ele usava isso para poder caçar um ou outro. Ele falava assim, as caçações tinham uma função interessante. Quando eu caçava alguém que estava falando muito, estava, né, abusando, digamos, né, dessa cobrança por democracia, eu calava a oposição, eu assustava a oposição que dava uma diminuída, dava uma arrefecida, e ao mesmo tempo eu saciava o desejo daquela linha dura que queria ver as cassações, queria ver, na verdade, o enrijecimento do regime. Tá? Então, quer dizer, então o próprio Geisel define assim o seu governo. Perfeito? E aí, obviamente, é o que a gente comentou. Ao mesmo tempo que ele está nesse processo de abertura, Geisel sabe da necessidade de fazer o país crescer. Então, nesse momento é lançado o chamado segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O primeiro PND foi aquele que logo depois, né, da PAEG tornou possível o milagre econômico brasileiro. O milagre econômico não existe mais, é lançado então o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele é apelidado, inclusive, esse plano de marcha forçada. Qual é a ideia de marcha forçada? Caramba, num contexto internacional extremamente ruim, os juros internacionais estavam bastante elevados, uma grande dificuldade de conseguir dólares, né, de empréstimos, vultuosos empréstimos no estrangeiro, que foi o que baseou, né, o que sustentou, garantiu o nosso crescimento econômico. O petróleo extremamente caro, então há uma questão, um problema energético. Então, um cenário internacional muito ruim para crescer e o governo vai querer crescer de qualquer jeito. Daí a ideia de marcha forçada. Isso leva a um problema. Qual o grande problema? O governo tem que fazer empréstimos bastante perigosos, né? São empréstimos bastante arriscados, né? Que a gente chama aí dos empréstimos a juros flutuantes. Qual é a ideia do governo? Pô, não, eu preciso de dinheiro, então eu vou pegar dinheiro emprestado assim, olha, vamos ver o seguinte, se o juros internacional aumentar, né, a minha dívida aumenta. Se o juros internacional diminuir, minha dívida diminui. Porque qual é a perspectiva do governo? Poxa, depois de 73, nada pode ficar pior. A tendência, inclusive, é o juros diminuir. E eu ter aí uma maior facilidade de pagar essa dívida. Se bem que pagar a dívida nunca não era uma grande preocupação dos governos. Até então, tá? Então, tudo bem. Só que aí foi só pensando assim, pô, tranquilo, então a gente conseguiu dinheiro? Conseguiu. E realmente o cenário melhorou? Não. Esse é o grande problema. Né? Já vou te jogar lá na frente, lembrar que em 1979 nós tivemos o segundo choque do petróleo. E aí o juros internacional explode novamente e o Brasil, né, que tem a sua dívida externa já bastante elevada, essa dívida se torna impagável praticamente, pelo menos naquele momento. Não é à toa que a década de 80, né, que entra aí depois da segunda crise do petróleo, segundo choque do petróleo, ela é apelidada por nós aqui de uma década perdida. Uma década perdida economicamente falando. Tudo bem? Porque esses juros estouram, essa dívida externa, né, realmente vai ceifar toda e qualquer possibilidade de crescimento da economia brasileira. Tudo bem? Mas enquanto isso, olha aí, você não sabe disso ainda. Estamos na marcha forçada. O Brasil está crescendo economicamente. Vai crescer ali 3,5%, 4%. Se você comparar, inclusive, com os padrões de crescimento atuais, é um bom crescimento econômico, não é verdade? Mas às custas de quê? Né? Às custas desse endividamento. E aí você vai pensar assim, pô, mas o petróleo está caro e tal. E a energia, então? Todo crescimento industrial precisa de um crescimento energético. Então a questão energética é muito importante no período Geisel. E nós temos algumas coisas muito interessantes que caem no nosso vestibular. Por exemplo, investimentos na Petrobras. A Petrobras passa a ser essa empresa gigantesca que você conhece a partir de amplos investimentos nesse período. A Petrobras foi criada lá em outubro de 53 por Getúlio Vargas, era uma empresa pequena, se você comparar o que é a Petrobras hoje. Então a gente pode ter uma grande guinada por baixo dessa Petrobras a partir do governo Geisel, a segunda metade da década de 70. Claro, há uma preocupação, né, uma perspectiva, uma preocupação com a obtenção de petróleo. Então o Brasil se tornar, né, autossuficiente na produção de petróleo era um sonho
e que alcançamos, de certa forma, recentemente no governo Lula.